Saudações pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o sistema de validações do Laravel. Ele é bem interessante e ele te permite criar uma série de regras para você validar as requisições que são feitas para dentro do teu framework, né? E dessa forma você proteger os dados que estão chegando, deixar eles padronizados de certa forma também, né? Então eu preparei um exemplo aqui bem básico mesmo, onde a gente só tem como se fosse um sistema de seguradora de veículos, né? A gente pode cadastrar um novo sinistro, né? Então coloca o nome do segurado aqui, o fulano, a marca do veículo dele, o modelo, qual foi a descrição do que aconteceu, né? Sei lá, bateu na esquina da rua 15. E qual foi o orçamento ali, R$ 1.200, por exemplo, né? E isso só faz o cadastro e esses cadastros aparecem aqui na tela principal. Então só tem essas duas telas mesmo, só para a gente compreender como que o sistema funciona. Vamos dar uma olhadinha no código dele aqui, rapidamente, para vocês entenderem como ele foi montado esse exemplo. Então nós temos aqui na pasta Views a tela principal. Eu estou usando o Milligram só para dar uma estilizada na tela ali, mas nada que seja muito relevante. Então ele só percorre todos os registros que tem e tem um link para você criar um novo sinistro, né? Então aqui um form normal, né? Ele faz um post em uma rota post lá na rota store e só, tá? Então ele não tem muitos detalhes aqui. O funcionamento dele é bem simples. E qual que é a ideia, pessoal? A partir de agora, se a gente olhar o código-fonte do nosso controller aqui, fiz um Insurance Controller aqui, então ele é responsável por todas as rotas, está bem simplesinho. Ele traz a index, ele traz o form que vai desenhar a tela de cadastro, ele tem a própria action de cadastro aqui, né, o store, e eu tenho uma rota auxiliar aqui que eu quero mostrar algumas coisas sobre como essas validações funcionam lá no lado da API futuramente, tá? Então esse cara aqui, se vocês olharem, ó, quando eu mando um store aqui, eu recebo os dados pela minha requisição e eu injeto todos eles, exceto o token, a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu injeto todos esses dados diretamente no create ali, sem validar nada, sem me preocupar com nada, tá? Então se a gente tentar printar esses dados aqui, por exemplo, request all, ele vai me trazer todos os atributos enviados. Deixa eu criar um novo aqui. Vamos colocar qualquer coisa aqui, ó, só para a gente ter alguma coisa. Olha só, então ele me traz todos os atributos que eu enviei pelo formulário e mais um token, tá? Esse token aqui, pessoal, ele é só um token de segurança do próprio Laravel, é o CSRF, né? Que ele pede para que você adicione isso em todas as requisições para garantir que quem está enviando aquela form é você mesmo. Então, se alguém interceptar essa requisição e tal, não tiver o token, não consegue submeter uma form se passando por você, tá? Então, proteção que vem habilitada por padrão no Laravel. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu injetei no create todos os atributos exceto o token, né? Porque aí são exatamente os atributos que eu preciso para popular o sinistro, que é o nome, brand, model, description e o preço, tá? Então, se a gente tentar criar uma requisição, nesse caso, sem passar os valores ou passando algum valor incorreto, deixa eu voltar aqui, vamos tentar mandar sem a marca e sem o nome do segurado. Olha só, eu tenho uma constraint no banco porque eu não deixei nada de valor default. Então a gente pode observar a migration aqui. Olha só, eu não tenho valor default para nada, então supostamente esses dados são obrigatórios e nenhum deles é nullable, né? Então eu tenho que passar obrigatoriamente esses valores e eles têm que ser do tipo certo também, né? Só que como eu não estou passando, está me estourando uma exception diretamente do banco aqui, já direto no front-end, tá? Isso em produção não aconteceria, né?
Em produção a gente teria um erro bem mais genérico, né? E o Laravel não deixaria passar isso para o cliente, né? Não deveria pelo menos, né? Mas a ideia é que aqui em desenvolvimento a gente consegue ver e tem todo um histórico da requisição que aconteceu e qual foi o erro, né? Mas o que a gente pode extrair disso tudo? Eu estou passando diretamente os dados que chegam do meu cliente basicamente direto para o banco, tá? Isso é uma péssima prática, tá? Porque eu não estou validando nada, eu não tenho certeza do que o cliente está me enviando, eu não tenho nenhuma garantia de que ele está mandando os dados corretos. No caso ali a gente fez agora o teste mandando um dado que faltava, né? Faltavam propriedades e simplesmente estourou uma exception lá e não fez nada do que deveria fazer, né? Então, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que a gente consegue validar esse tipo de requisição para que a gente tenha mais segurança na nossa aplicação. Então, quem enviar dados errados vai receber uma mensagem de erro explicando o que aconteceu e aí você monta uma interface coerente para instruir teu usuário a mandar os dados corretos, né? Então vamos lá, pessoal. Então, se a gente observar aqui na própria documentação do Laravel, se você procurar por validation, aqui você vai encontrar ele tem um pequeno tutorial de como que você monta isso e o que você precisa fazer. Nós já temos o nosso controller criado e tal, então eu vou direto aqui na parte da escrever a lógica de validação. Vamos dar uma olhadinha como que isso funciona. Então, a gente dentro de um método lá do nosso controller, a gente tem acesso a uma request, tá? Ela é injetada diretamente aqui, né? Eu já tenho até capturando aqui ela para poder pegar os parâmetros, né? Essa request mesmo, ela tem um método validate, onde você pode passar uma série de atributos e regras de validação para dizer quais regras se aplicam a cada um dos atributos que você precisa receber. E note que você não trata mais os dados logo na sequência, você não trata mais os dados que vêm direto da request, você passa a trabalhar com os dados validados, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu jogar esse insurance create para baixo aqui e vamos dar uma olhadinha aqui como é que ele pode ser montado. Eu até vou usar como guia o nosso, acho que da factory aqui é até mais fácil, que já tem todos os atributos aqui. É mais fácil da gente se nortear. Eu vou colar eles aqui só para a gente saber o que tem que preencher. Tá. Então vamos lá. O nome do sujeito, name, que é um dos atributos que eu preciso receber da minha form request. Nesse caso aqui eu vou deixar required. Aqui ele está dizendo que tem que ser único na tabela posts, que eu nem tenho, então eu vou tirar isso e eu vou deixar um máximo de 255 caracteres. É o suficiente para o nome da pessoa. Tá? Que mais? Brand. A gente pode deixar required aqui da forma como eles colocaram. E assim sucessivamente para os outros. Né? Model. Tá, quero fazer uma lógica um pouco mais apurada. Como que eu sei que tipos de validações eu posso fazer? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se a gente voltar na documentação, você vai ver aqui embaixo, ó, Available Validation Rules. Então tem tudo isso de regras que você pode implementar. Vamos pegar algumas aqui, ó, regras de e-mail. Olha só que interessante. Você tem validação de e-mail já direto. Você só coloca que aquele campo tem que ser um e-mail. Pronto. O Laravel vai fazer a validação de acordo com essa RFC ali. Você não precisa ficar testando se tem arroba, se tem pontuação. Então ele faz. Tá? Vamos dar uma olhada mais o que pode ser útil para nós aqui. Accepted, uma validação que pode vir ou não. Né? Que mais? Vamos dar uma olhada em algo que seja realmente interessante aqui. Eu acredito que ele tem a validação do tipo string, já direto. Aqui, ó, string. Então, ele te força dizendo que esse campo ele tem que ser uma string. Né? E nesse caso, ele não é aceito nulo. Né? Se você quiser que seja nulo, você tem que colocar isso na validação também. Né? Vamos colocar ele string aqui. Required string. Só para vocês terem uma ideia de como que você monta essas validações. Você separa com pipe,
Algumas delas têm parâmetros, tipo essa daqui. Vamos procurar o max lá para a gente dar uma olhada. Deixa eu voltar aqui. Tem muitas validações aqui. Vou dar uma olhada aqui no max. Cadê o max? O min também serve, ele vai ser igual. Então, olha só. Min, dois pontos, o valor. Né? Então, você diz que aquele campo em específico ele tem que ter um valor mínimo, né? Um número mínimo de caracteres. E qual é o mínimo? O que vem depois do dois pontos, né? Então, se for número, a quantidade de dígitos, enfim, né? Tem uma série de validações aqui que vocês podem implementar nos formulários de vocês. Tá? Nesse caso aqui, eu vou deixar bem simples para a gente poder avançar o vídeo. Esse cara aqui, o description, dá para a gente deixar um pouco mais, porque ele é um campo do tipo texto, então eu aceito mais caracteres lá, não preciso bloquear isso, né? Vamos colocar required aqui também, para que o Laravel entenda que esse é um campo que é exigido, né? E aqui, vamos colocar um pouco mais, vou colocar 1024. Tá, o preço vai ser interessante, porque o preço ele tem que ser numérico, né? Então vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui. Ele no banco ele é um decimal. Então deixa eu dar uma olhada se eu tenho decimal aqui. Tenho, olha só. Então quantas casas depois da vírgula eu preciso ter e tal, né? Acho que isso daqui é o suficiente. Vamos dar uma olhada. Na pior das hipóteses, a gente vai construir uma regra que a gente não consegue cumprir e a gente volta aqui e edita. Então, vou deixar ele desse jeito e required também. Só para a gente testar. Esses dados validados aqui, eles já não têm mais o token, porque eu já limpei essa request, na verdade. Né? Então, eu posso passar eles aqui, né? Então ele me retorna um array de dados já validados. E o que acontece se eu não cumprir com alguma dessas regras aqui? Vamos dar uma olhadinha, vamos testar. Então voltando ao sistema aqui, deixa eu voltar. Não estou enviando nenhum dos dois ali. Opa! Passou. Vamos ver o que aconteceu. Deixa eu printar esse cara aqui. Não acontece nada, tá? O que está acontecendo aqui na verdade? Se eu voltar para a tela inicial, nada foi cadastrado. Se eu clicar aqui, ele está me retornando para a mesma tela o tempo todo e não está cadastrando. Né? Se a gente tentar voltar de novo aqui, ó, vou dar um F5 aqui até para garantir, ó, não está cadastrando. Porque a minha validação está falhando e o próprio Laravel não está deixando eu avançar. Então ele aborta essa requisição, ó, aqui mesmo, nem no DD não chegou, tá? Então isso é interessante, olha só, ele corta a requisição antes mesmo de você tratar os dados. Isso é bem interessante. Então não foi nada para o banco, por isso que a gente não viu aquela SQL exception lá, então não tem, nem está chegando no Eloquent na verdade, né? Então o que a gente pode extrair disso? A gente pode deduzir que o Laravel está bloqueando essa requisição e me retornando de volta dizendo, olha, tem alguma coisa errada no teu formulário, você precisa enviar os dados corretos, né? E como que eu vou saber que tipo de dados que eu tenho que enviar? Vamos dar uma olhadinha nisso lá no código. Então, aqui no nosso template, quando a gente desenha o formulário, o que está acontecendo na prática? Toda vez que eu tento submeter alguma coisa e essa coisa tem um erro, o Laravel, você bate lá no Laravel, ele te retorna para a mesma página. E quando ele retorna para a mesma página, por meio de uma validação, a gente tem acesso a uma variável de erros, tá? Então, uma propriedade que é injetada. Se eu printar aqui agora, ó, dei um F5 normal, ele veio vazio, é um array, tá? Se eu tentar enviar isso, olha só o que aconteceu.
eu tenho aqui dizendo que o nome é requerido, né, o field name, ele está tudo em inglês aqui, mas a gente já dá uma olhada nisso, como traduzir. O brand é required, o model é required, description é required e o preço é required. Então, se eu passar aqui algumas outras coisas, esse aqui é um campo que, na verdade, eu coloquei ele como number já, então ele nem vai deixar eu passar uma string aqui, daí pra gente mudar até para ver o erro, né? Ah, olha só, ele deu um erro, dizendo que o preço tem que ter mais do que duas casas depois da vírgula. Agora, este não dá mais erro, mas os outros dão. Então, os erros, eles sempre chegam aqui, né? Você pode criar um laço de repetição, imprimir todos eles, né? Ou ainda você pode fazer um display de erros um pouco mais bonitinho, dizendo exatamente em qual campo o erro aconteceu e qual foi esse erro. Tá? Então vamos dar uma olhada como é que a gente faz isso. O acesso a essa variável ele é inteiro dentro da template aqui, então você consegue ver isso automaticamente. O próprio Laravel injeta ele, né? E nós temos formas de pegar erro por erro, campo por campo. Olhando aqui na documentação, pessoal, se vocês quiserem tratar esses erros de validação mesmo da forma como eles vêm, eles ficam aqui, Display Validation Errors. Então tem toda a documentação de como você trata esse objeto de erros, tá? Esse objeto de erros, então ele vem todo com chave valor, você faz um loop para imprimir tudo, caso exista algum desses erros. Tem uma forma que eu particularmente acho mais interessante do que imprimir todos numa paulada só. Se a gente procurar aqui por Validation Errors, aqui ó, dentro da parte do Blade, tá? E não da validação de requests, vocês vão ver que existe uma diretiva @error, e ela é bem interessante, porque a gente consegue pegar o erro, se ele existe, para cada campo. Então, vamos dar uma olhadinha como que a gente montaria isso. Aqui embaixo do name, por exemplo, eu vou colocar esse cara aqui. Essa classe eu acho que não vai funcionar, porque acho que isso aqui é de outro CSS que eu não tenho, tá? Mas vamos até tirar isso daqui. Ó, vamos lá. Se eu encontrar algum erro no atributo name, que é esse aqui, então imprima essa div com uma message. Vamos dar uma olhadinha como é que isso se comporta. Ó, vou tentar enviar. Ó, the field name field is required. Então ele apareceu aqui embaixo. Se eu preencher esse cara, esse erro some, mas ele mostraria para os demais. Então aqui, claro, seria interessante você colocar uma estilização vermelha ali e tal, para simbolizar isso do jeito certo, né, para o usuário conseguir ter um feedback melhor de que aquilo realmente foi um erro, né? Ou ainda até criar um componente disso aqui, sei lá, né? Com label, input e o erro, né? Seria bem legal fazer isso. Vamos lá, model, que mais? Description e o preço. Então, se eu mandar agora, ó, ele monta o erro em todos eles. Ele está montando até mais abaixo, aqui grudado com a outra label, mas é questão de CSS, tá? Esse cara pertence ao de cima, é sempre ao de cima, né? Porque eu coloquei abaixo do input. Tá? Então, ele está dizendo aqui que todos eles são required. Beleza, se eu colocar esses aqui, show, aqueles ali acabam, só que os de baixo permanecem. Até uma coisa que eu não estou fazendo aqui, mas você tem acesso ao old request, que aí você consegue preencher, mesmo quando acontece um erro, você não perde os valores que estavam anteriormente, porque o browser está renderizando a página de volta, né? Então vamos lá, eu resolvi fazer aqui, pessoal, é um helper. Se vocês procurarem lá na parte de helpers, é só old mesmo. E aí o nome do atributo, você tem acesso à request anterior. Então, olhem só, se eu preencher aqui fulano, marca Volkswagen, eu tento cadastrar, o fulano permanece. O outro estava certo, só que ele mostrou os erros dos de baixo e perdeu a marca, né? Então, olha só, você tem acesso a esse old, que é a requisição anterior, né? Então, você consegue
deixar a form preenchida mesmo que a pessoa erre alguma coisa. Está renderizando de novo no browser, só que você tem acesso, então nada mais justo do que o que o cara tinha acertado, você deixa acertado, deixa certo. Model, esse aqui é um text area, deixa eu ver se ele vai funcionar o value também, eu não lembro se o text area tem value. Se não tiver, a gente já descobre. Description. E o price com certeza é value. Então se a gente olhar agora, marca Volkswagen, ficou preenchida, modelo Fusca, morreu o erro, ficou preenchido, descrição do sinistro. Opa, esse aqui está errado. Esse aqui, deixa que eu já vejo o que que é. Eu acho que ele é dentro da tag, se eu não me engano. Acho que é aqui. Já vamos descobrir. É isso aí mesmo. Ele é dentro aqui, tá? Então ele não é um value, ele é dentro do text area. Então nesse caso aqui, se a gente preenche de volta aqui, fulano, Volkswagen, Fusca, bateu. Faltou o preço. O preço deu errado, só que o restante dos campos estão preenchidos aqui. Então agora se a gente colocar aqui 123, ele vai dizer, opa, precisa ter duas casas depois da vírgula. Ele está vindo em inglês, que o padrão que eu deixei o projeto lá, nem mexi naquele que vem por padrão do Laravel, é inglês. Então cadastrar sinistro. Show de bola. Agora ele bateu no DD, né, com todos os atributos certos que a gente tinha. Eu dei um voltar aqui. Se a gente remover o DD, isso deveria tentar criar no banco. Se não tiver nenhum outro erro que a gente esqueceu de validar, que ele deveria bater no banco e cadastrar. Show. Tá aqui, ó. Sinistro 2, modelo, Fusca, tal. Faltou uma coisa que eu não imprimi o preço aqui, né? Vamos lá, vamos arrumar. Então, marca modelo, tá, e o price. Então, aqui eu vou colocar aqui, orçamento. Show de bola. Então, aqui os nossos caras. Então, é assim que a gente valida requests, tá? Tem um jeito mais interessante de fazer isso. Aqui do jeito que a gente está fazendo, a cada método você vai ter que inserir todas as validações e tal. E às vezes você tem validações que são iguais para várias requests diferentes, ou às vezes você tem validações que são muito extensas, muito longas, e isso vai acabar poluindo muito o teu controller, tá? Então, da forma como a gente está fazendo aqui, funciona, mas não é o ideal. Então vamos arrumar isso aqui. Então eu vou montar aqui uma classe exclusiva para a gente tratar esta requisição do store, tá? Então vamos lá, sale artisan make request. Isso aqui vai ser o store insurance request. Então ele gerou lá no HTTP requests aqui dentro, uma pasta que não existia, ele criou, né? E esse cara aqui vocês vão ver que de antemão ele tem algumas coisas já pré-configuradas. Este cara ele tem uma função que me permite dizer se esta requisição está autorizada para o usuário atual ou não, né? Como a gente não está tratando a autorização ainda, eu vou dizer que sim, ela está autorizada. Então, qualquer um que bater nessa rota consegue executar. E aqui dentro do rules nós temos as validações que a gente precisa aplicar para essa requisição. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu começar a portar aquele código lá da nossa request que está dentro do controller para cá. Então essas regras de validação aqui, elas são um array. Deixa eu jogar elas para cá. Nós teríamos ainda um outro atributo aqui que te permite customizar as mensagens de erro. Isso é bem interessante, principalmente se você estiver traduzindo alguma coisa que não tem por padrão no Laravel, né? Então você consegue criar um novo atributo aqui. Se a gente olhar lá na documentação de requests, vamos dar uma olhada. Ele vai ter tanto a de autorização, requests. Deixa eu só ver aqui.
não é nesta página de documentação. Farm Requests, talvez seja aqui. Exatamente. Então ele tem a parte de rules, que é o que a gente já fez, né? E lá no nosso controller a gente tem um jeito mais fácil de acessar essas regras, né? Esse não é exatamente eu já acho o código que eu queria, mas eu queria mostrar que ele tem mais coisas além do authorize e do rules, né? Deixa eu só ver se está na sequência aqui. É isso aqui mesmo, na verdade, né? A gente consegue adicionar vários métodos aqui, inclusive esse aqui, ó, o messages. Então você consegue, para cada erro que falhar, você consegue ter uma mensagem tua diferente. Então basicamente você viria aqui e criaria esse public function messages e colocaria todos os erros do teu jeito, né? Se você quisesse personalizar. No meu caso aqui, eu acredito que como eu não estou mexendo em nada do padrão do Laravel, se eu trocar para português, ele já deve traduzir as mensagens. Depois a gente pode fazer um experimento com isso, né? Mas enfim, o que eu queria? Eu queria mostrar esse início aqui, que você cria a tua classe, the request, né? Essa classe ela vai substituir a request que é inferida aqui em cima. Então vai ser a Store Insurance Request aqui em cima, né? E olha só que interessante, eu não chamo mais o método validate, eu chamo validated, porque agora supostamente se entrar dentro do meu controller aqui já está validado, né? Eu estou garantindo por meio dessa outra request que as coisas que chegarem aqui a própria request vai validar. E aí quando chega no controller eu já tenho os dados certos para poder trabalhar. Reparem como isso fica limpo, né? Aqui dentro eu estou fazendo só o que realmente precisa. Então se a gente voltar aqui e forem criar um novo sinistro, todos os erros estão funcionando normalmente e eu estou com a validação sendo feita dentro do request. Então sempre que a tua lógica ficar um pouco mais complexa, cria uma request e joga as tuas validações lá dentro. Da mesma forma, isso vai ser útil quando você tiver policies para autorização, né? Um usuário só pode editar os próprios insurance, por exemplo, né? Então você vai criar essa regra de autorização e vai importar ela aqui, tá? As regras de validação ficam aqui e tem os outros métodos lá, por exemplo, o messages, que é aquele método public function lá, se você quiser traduzir de um jeito diferente, tá? Deixa eu pensar se tinha mais alguma coisa que eu precisava falar. A título de curiosidade, pessoal, eu instalei a tradução aqui para os campos, para as mensagens ficarem todas em português, né? Então, só a bibliotequinha vou deixar na descrição do vídeo e também na descrição do material. Basicamente, você troca os comandos aqui por Sail. Sail Artisan, Sail Composer, Sail Artisan, todos vão funcionar. É bem simplesinho mesmo. Ele cria a pasta lang aqui com as traduções para português de todas as mensagens e do framework inteiro. Aí vocês entram aqui em config app.php. Aqui dentro vocês vão ter o loqueio e eu troquei o fallback loqueio para português também, pt_br maiúsculo. Aí ele traduz o teu framework inteiro, tá? Então todas as mensagens de erro e tal ficam traduzidas aqui certinho para português, caso você queira, né? Então só um adendo aí a essa aula. O que faltou a gente mostrar agora por último? Esse assim é realmente um bônus, né? Parte de validação, cria uma request, faz as regras de validação lá, se você quiser você instala lib, traduz, né? Mas eu deixei pronta aqui uma rota de API que ela faz exatamente a mesma coisa, é um post, só que ao invés de enviar um form request eu envio um JSON aqui. Então ele faz a inserção de novos valores ali novos insurance, e se eu executar sem nada, ele me retorna aquele erro lá dizendo que tá faltando dados e tal, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu voltar esse cara do jeito que ele estava, né? Então, vamos fazer o seguinte. A rota que eu tenho aqui para demonstrar é a Store exatamente igual, só que é a Store API aqui, né? Então, eu vou só trocar essas regras de validação aqui para eu receber ela mesmo. E aqui, ao invés de fazer
create ali direto com os dados que chegam, eu vou fazer desta forma aqui. E aí a única diferença é que lá eu renderizo uma página, eu faço um redirect, né, para o browser redirecionar para a listagem geral. E aqui, como eu estou numa API, eu desenho um JSON para o usuário fazer o que ele quiser, né? E aí na aplicação dele, se ele quiser, ele trata isso. Então eu pego a request validated, se der certo a criação do objeto, eu respondo ele com um HTTP created aqui. Então só uma rota de API mesmo, né? Então se a gente tentar mandar do jeito que está, show, ele cria e me retorna o valor que foi criado. Se eu tirar um desses caras, olha só, o que eu errei aqui? Será que eu estou puxando a rota errada? Ele deveria estar retornando o erro da requisição. Deixa eu só debugar aqui rapidinho. Vamos lá, routes. Acho que eu deveria estar no contexto API, Store API. Ah, tá, eu tô na rota certa. Já volto, deixa eu ver o que aconteceu. Show de bola, o erro não era no código. O erro era aqui na minha requisição. Eu simplesmente estava esquecendo de mandar o Accept Application JSON aqui como header, tá? Isso é bem importante. Quando você está trabalhando com API, você tem que indicar para o Laravel que você quer enviar e receber JSON, senão ele vai te retornar uma resposta HTTP normal, né? Então, vamos lá. Habilitando, adicionando essa header Accept Application JSON, ele vai passar a se comunicar só por JSON com você. Então, aquelas regras de validação que a gente viu antes, olha só, todas elas funcionam da mesma forma. Elas voltam como objetos que você pode tratar no teu front-end, no mobile, do jeito que você quiser, tá? Então, é o mesmo padrão, mesma coisa. Todas as mensagens vão voltar iguais, o tratamento delas aqui também vai ser da mesma forma, né? E se acontecer alguma coisa errada, ele vai acabar disparando uma exception aqui que vai retornar como JSON, né? E se não passar nada, né? Se der tudo certo, na verdade, né? Se você não tiver nenhum erro acontecendo aqui, ele faz as requisições e cria, né? Se a gente tirar aqui as casas depois da vírgula, né? Que era aquela validação de ter duas casas que a gente colocou, olha só, ele deu. Nesse caso aqui é uma validação que não tem tradução, né? Olha só, validation ponto decimal. Isso aqui é até interessante, a gente poderia tentar criar uma validação lá no messages. Eu fiz aqui, pessoal, lang, ptbr, validations, né? Então ele não tinha uma validação para o decimal, que era aquilo lá que ele estava reclamando. Se a gente salvar aqui e tentar de volta, ó, validation.decimal. Validation é o nome do arquivo e o decimal é a chave de string que ele está procurando. Então eu só copiei um aqui, ó. Daí attribute é o nome do atributo, então ele vai pegar de lá, né? Deve ser decimal. Coloquei aqui só uma mensagem mais informativa, né? Salvei lá. Então o price deve ser decimal. Tem como traduzir isso aqui também, tá? Você consegue colocar, se eu não estou enganado, deixa só eu ver aqui, attributes, deixa que eu já acho que é specifying attributes in language files. Se eu não estou enganado, é isso aqui, que você consegue colocar o nome do atributo. Eu vou resolver isso daqui e já volto para a gente finalizar o vídeo. Fechou aqui. Então agora, olha só, o orçamento deve ser decimal, né? Porque eu estou tratando como orçamento lá. Então aqui dentro do store, ensure, da nossa request aqui, né? Então existe uma função chamada attributes, que você pode passar traduções custom para os teus atributos. Do jeito que eu fiz aqui está forçado, né? Ele está vindo de dentro do próprio request. Então se eu fosse fazer uma tradução, isso estaria errado, né? Então eu teria que obrigatoriamente criar um arquivo aqui e importar do arquivo de traduções, né? Então eu poderia criar um arquivo attributes aqui, .php, colocar os meus atributos custom dentro dele e aí sim usar o lang para passar esses valores aqui, tá? Então usar a tradução mesmo, né? Eu não vou avançar muito mais do que isso.
que acho que deu para sacar a ideia. Eu consigo fazer a validação das minhas requisições direto na classe da request. Então, coloco as validações, posso traduzir os atributos, posso traduzir as mensagens se eu quiser, que daí é igualzinho esse cara aqui, só que é o messages, e aí dentro dele você vai ter algo nesse sentido aqui. Cada um dos atributos e a mensagem que você quer. Ele tem essas chaves attribute, para você dizer exatamente o que são os atributos, né? Qual que é o nome do atributo, você coloca ele no meio da frase, né? O campo tal deve ter tal, 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 tal. Tá? E para vocês saberem, né, isso funciona também para as APIs. Né? Então, as rotas de API elas vão retornar desse jeito aqui, e as rotas web elas vão retornar como errors que você pode tratar lá dentro do Blade. Né? Então, se a gente colocar um aqui, ó, o orçamento deve ser decimal, agora veio certinho. Aqui também, porque eu estou usando a mesma request, tanto na API quanto na página web. Beleza? Então acho que da parte de validações eu vou encerrar por aqui, que tem muito conceitozinho. Eu vou deixar todos eles demarcados aí nos capítulos do vídeo, né? Então para ficar mais fácil de vocês navegarem, e qualquer dúvida vocês entrem em contato. Valeu, pessoal!